Torcedor do Vasco hoje marca um momento importante com a formalização do contrato de Fernando Diniz com o clube. Finalmente, essa expectativa se concretiza. O treinador irá se comprometer com o Cruz Maltino até o fim de 2026 e a multa rescisória estabelecida é alta, equivalente a 3 salários do técnico, resultando em um valor superior a 3 milhões de reais. Algo que era de se esperar. Após um período de 12 dias em negociações, o Vasco enfim terá um treinador fixo e não um interino. Para descontentamento de alguns e satisfação de outros, Fernando Diniz assume a direção do nosso querido Vascão. Neste espaço, trarei todas as informações sobre a chegada do treinador. Temos uma série de novidades para compartilhar neste vídeo. Entretanto, antes de iniciarmos e de deixar todos atualizados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço, gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, é um prazer, sou o narrador deste espaço dedicado à torcida vascaína. Agora, sem mais delongas, vamos focar no Vasco da Gama. Quero começar falando claro sobre o técnico Fernando Diniz, pois tudo já está acertado, restando apenas a assinatura do contrato que acontecerá hoje, nesta sexta-feira. O treinador irá firmar um vínculo com o nosso Cruz Maltino até o final de 2026, um acordo que terá a duração de exatamente 1 ano e meio. Desde a demissão do técnico anterior, Fernando Diniz foi o nome que mais se destacou. Nas conversas, sendo na verdade o único considerado por esta gestão, o que mostra o forte desejo pela sua contratação, ele estará acompanhado de uma comissão técnica composta por 3 profissionais. Além dele, teremos o preparador físico, que já colabora com ele há algum tempo, e 2 novos integrantes. Esta será a primeira vez que o técnico trabalhará com esses 2 auxiliares que trazem experiências significativas de suas passagens em outros clubes. A expectativa é que Fernando Diniz seja oficialmente anunciado nas próximas horas. O Vasco levou vale destacar cerca de 12 dias para concluir a contratação do treinador. Nesse intervalo, vários desafios foram enfrentados, mas felizmente todos foram superados. O primeiro grande obstáculo foi a questão do projeto. Em conversas anteriores, Fernando Diniz pediu que 3 pilares essenciais fossem atendidos para selar o acordo com o Vasco. Um projeto esportivo consistente, a chegada de novos reforços e confiança no seu trabalho, além da situação financeira do clube. Esses 3 pontos foram discutidos na conversa inicial entre a diretoria e o técnico. Fernando Diniz delineou 3 pilares fundamentais para a negociação, com uma equipe que envolviam um projeto esportivo sólido, a incorporação de novos jogadores e a confiança na atuação da comissão técnica. Esses temas foram abordados na reunião inicial entre a diretoria e o treinador, que ocorreu na quarta-feira da semana retrasada. Durante essa conversa, Diniz enfatizou a necessidade de 4 jogadores como reforços na janela de transferências do meio do ano. Ademais, ele solicitou um salário de 2 milhões de reais, solicitando também confiança em sua filosofia de trabalho e tempo para aplicar sua metodologia com o elenco atual. Embora o clube não tenha conseguido atender ao pedido do salário, foram inseridas no contrato cláusulas e condições que oferecem benefícios financeiros ao treinador. Uma dessas condições diz respeito à multa rescisória, que será substancial. A informação sugere que a multa rescisória, em caso de uma possível saída do treinador, será equivalente a 4 salários, ou seja, se a equipe optar por dispensá-lo, até o final de 2025, terá que desembolsar essa quantia, que gira em torno de 4 milhões e 500 mil reais. A partir do ano seguinte, essa multa será reduzida para 3 salários, aproximadamente 3 milhões de reais, e continuará a cair ao longo dos meses. Esses pontos foram definidos no acordo. Adicionalmente, Diniz aceitou diminuir consideravelmente o valor de sua demanda inicial. Como foi citado, ele havia pedido inicialmente 2 milhões de reais, mas não receberá esse montante, apesar de ter chegado a um acordo por um valor relevante superior a 1 milhão de reais, o qual está em conformidade com a média do mercado futebolístico brasileiro no momento. Contudo, comparado ao que foi pedido, a princípio o valor final é realmente inferior.
A decisão de Diniz de aceitar o contrato se deve em grande parte ao carinho que ele tem pela trajetória do clube e pelo desafio que isso representa. Um valor superior a R$1 milhão é classificado como um salário que está alinhado ao que se observa atualmente no mercado do futebol no Brasil, mas a quantia inicialmente proposta para concretizar o acordo é de fato bastante inferior. A escolha do treinador pelo clube foi em grande medida influenciada pela consideração que ele tem pelo time e pelo desejo de colaborar com a diretoria, que sempre demonstrou respeito e admiração pelo trabalho dele. A expectativa é que Diniz realize seu primeiro treinamento na próxima terça-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Além disso, ele estará à beira do campo, orientando a equipe em uma partida contra um adversário na Argentina, em um desafio que promete ser intenso logo em sua estreia à frente do time. Ademais, um dos motivos que tornaram Diniz a principal opção foi a abordagem de jogo que ele pode oferecer não apenas em aspectos táticos, mas também pelo que pode proporcionar ao grupo fora de campo, ajudando a restaurar a confiança que atualmente se encontra abalada entre os jogadores. É evidente que muitos atletas estão sem confiança. O que se nota é que a equipe possui um potencial para entregar muito mais do que está mostrando neste momento. Atualmente, a equipe parece estar apresentando apenas uma pequena fração do que esses atletas realmente podem fornecer. Portanto, um dos objetivos da diretoria ao contratar Diniz é fazer com que ele otimize o desempenho desse elenco atual e assim recupere a confiança dos jogadores. A confirmação do treinador como novo técnico já foi realizada. Agora falta apenas a assinatura do contrato e o anúncio oficial que deve ocorrer em breve. E você está empolgado com a chegada do novo treinador? Deixe sua opinião e fique atento para saber mais sobre seu estilo de jogo e suas visões sobre o futebol. Quero dividir algumas reflexões de um técnico durante uma entrevista recente em que ele foi indagado acerca de seu estilo de jogo e suas visões sobre o futebol. Ele apresenta algumas ideias que passo a compartilhar. Para o treinador, se tivesse que resumir o seu estilo, descreveria como uma fusão. Ele reconhece que sua abordagem é uma combinação de futebol de rua futsal e o futebol tradicional de campo, observando uma certa diversidade nesta mescla. Menciona que as pessoas frequentemente relacionam seu estilo ao futsal, algo que ele acredita ocorrer em parte devido à filosofia que predomina nesse formato onde todos devem participar e ter contato com a bola. Não há uma distinção clara nas funções, como a noção de que defensores são menos habilidosos. No futsal, é crucial que todos dominem a bola, e isso se reflete em sua forma de jogar, que é dinâmica e propicia transições rápidas. O goleiro e os defensores, por exemplo, precisam ser competentes com a bola nos pés. Ele observa que essa conexão é bastante forte. Quando questionado sobre análises que sugerem que seu estilo transforma o campo em várias quadras de futsal, ele se questiona se isso é uma interpretação justa ou uma visão distorcida. Para ele, essa pode ser uma forma adequada de análise, mas salienta que não é algo que faz de maneira consciente. Não é uma estratégia intencional dividir o campo em várias áreas, pois essa dinâmica ocorre de forma orgânica. O treinador acredita que a variedade adquirida ao longo do tempo é fundamental. Sempre almejou extrair o máximo de seus atletas. Destaca a relevância do jogo de aproximação, onde os jogadores estão próximos, já que isso evidencia aspectos da vida que ultrapassam o futebol. Ele menciona que a solidariedade e a capacidade de ocupar espaços são essenciais. Contudo, reconhece os desafios presentes em sua proposta, pontuando que às vezes um jogador hesita, o que pode prejudicar o desempenho coletivo. No entanto, quando todos estão conectados, a equipe se torna complexa de ser marcada. Essas são as ideias que ele procura transmitir e que defende com convicção. Sua proposta central é que a equipe jogue de maneira eficiente, pois deseja que todos atuem bem. Jogar de forma eficaz pode significar muitas coisas, mas para ele envolve um protagonismo onde os jogadores têm a chance de concretizar seus sonhos. Não acredita que quando eram crianças, os atletas almejavam se tornar profissionais apenas para dar passes sem inspiração ou evitar jogadas criativas como dribles ou passes precisos. É claro que em algumas situações isso se faz necessário,
Mas ao estimular a criatividade no jogador, ele vê um prazer que gera confiança, tornando-os melhores tanto no campo quanto na vida pessoal. O futebol possui a capacidade de transformar a vida de quem o pratica e de quem o assiste. Ele acredita que esse é o seu pilar principal, a transformação que o futebol oferece. Um torcedor do clube permanece leal à equipe. Um dos motivos que o levou a aceitar o projeto foi a garantia de que novos jogadores chegariam durante esta janela de transferências. Ele pediu 4 atletas, 2 para as laterais e 2 para o meio-campo. O treinador busca jogadores mais rápidos para essa posição central e outros 2 que apresentem maior intensidade física nas laterais, objetivando assim reforçar a capacidade ofensiva com profundidade. Um dos nomes que Fernando Diniz pediu a contratação de 4 novos jogadores, sendo 2 para as laterais e 2 para o meio-campo. Ele procura atletas mais rápidos para a posição central e também deseja jogadores com maior vigor físico para as extremidades, com o objetivo de ampliar as opções de ataque em profundidade. Um dos nomes que pode ser incorporado ao grupo é o de um atacante uruguaio que se destaca no futebol mexicano. De acordo com informações de um canal voltado para torcedores, esse nome foi debatido em uma reunião realizada entre a diretoria do clube e a presidência na quarta-feira anterior. Além desse atleta, outros jogadores estão sendo analisados no mercado com atenção voltada para a próxima janela de transferências. Contudo, esse atacante parece ser a principal prioridade da atual gestão para o futuro próximo. Informações da imprensa mexicana indicam que o clube está se preparando para formular uma nova proposta pelo jogador. A princípio, a informação que circulava era de que o clube estaria disposto a investir uma quantia em dólares que se traduz em um valor significativo em reais. No entanto, as notícias recentes sugerem que o clube pode estar inclinado a aumentar essa quantia, possivelmente chegando a um montante ainda maior. Assim, a equipe se prepara para realizar um investimento considerável na aquisição dos direitos econômicos desse jogador, que a diretoria já deseja há bastante tempo. Informações recebidas recentemente revelam que a diretoria já conta com a anuência do próprio técnico para a contratação do atleta. Portanto, a expectativa é alta de que nesta próxima janela de transferências o clube se empenhe na aquisição desse jogador, colocando todas as cartas na mesa em busca desse ponta, que é um dos maiores destaques da Liga Mexicana. A pergunta que resta é se esse investimento realmente compensaria. Para mim, sem dúvida, é um investimento que vale a pena, pois ao contar com um ataque que inclui esse jogador, além das opções de outros atletas, há um grande potencial para a equipe. Colocando todas as cartas na mesa, é imprescindível considerar a contratação desse ponta, que é um dos grandes destaques recentes da Liga Mexicana. Vale o investimento. Para mim, é um investimento que vale muito a pena, com todo o respeito. Com um ataque que inclui esse jogador e a possibilidade de outros atletas em bom nível, se tudo correr de acordo na janela do meio do ano, começaremos a projetar um futuro mais promissor para 2025. É crucial que o técnico consiga tirar o máximo de potencial desses atletas, pois qualidade sem dúvida esse grupo tem. O que está em falta, infelizmente, é confiança. Porém, o técnico ainda não estará presente amanhã. Hoje, a equipe realizará seu treino em um estádio na Bahia. Este será o último treinamento do elenco antes de enfrentar um adversário em um jogo de extrema importância. A equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias, já são 7 jogos sem ganhar. Este é um momento bastante difícil para a equipe, tanto dentro quanto fora de campo. A atuação em uma partida recente é algo que deve ser esquecido. Uma performance que deixou os torcedores bastante insatisfeitos e demonstrou mais uma vez como a equipe se encontra, infelizmente, à deriva. Torço para que essa situação mude com a chegada do novo técnico, pois ninguém aguenta mais presenciar o que tem acontecido atualmente. Que este seja de fato o último jogo do técnico atual à beira do campo e que essa situação não se repita sob a atual administração. Não desejo isso. Acredito que isso não ocorrerá, mas se por acaso o novo técnico for demitido, que não tragam o atual de volta para o campo. É essencial que outro profissional seja escolhido para a função,
mas que não se insista em repetições, pois hoje ficou claro que isso realmente não funciona. Por hora ficarei por aqui. Este foi o início de uma nova série de conteúdos. Em breve retornarei com ainda mais informações e novidades para todos. Hoje é dia de... Está claro que essa abordagem não é eficaz. Estou chegando ao final por agora. Este é o primeiro vídeo desta sexta-feira. Em breve, torcedor vascaíno, retornarei com mais atualizações e novidades para todos. Hoje é o momento em que o novo treinador do Vasco será anunciado oficialmente pela equipe. Sigamos adiante. Agradeço pela sua audiência e envio saudações vascaínas. Cidade maravilhosa, Brasil! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma declaração que mexeu com o imaginário dos torcedores vascaínos, Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, revelou que teria interesse em treinar o Vasco da Gama no futuro. A notícia, que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, gerou uma onda de especulações sobre a possibilidade de ver o Galinho de volta ao comando de uma equipe de futebol, dessa vez como treinador. Zico, que fez história como jogador no Flamengo e também passou por clubes internacionais, sempre manteve um carinho especial pelos clubes cariocas, e a declaração de agora reacende os sonhos de muitos vascaínos que ainda lembram com nostalgia de sua grandeza dentro de campo. O desejo de Zico em comandar o Vasco é uma surpresa, especialmente em um momento onde o clube atravessa um período de reconstrução e de busca por estabilidade, tanto dentro como fora de campo. O Vasco tem enfrentado dificuldades em sua gestão e desempenho nas últimas temporadas, com frequentes mudanças de comando técnico e a busca por um time competitivo que retome os tempos de glória. Para Zico, o clube carioca sempre foi um rival respeitado e seu vínculo com o futebol brasileiro, especialmente com o Rio de Janeiro, faz com que a ideia de dirigir o time cruzmaltino tenha um sabor especial. Durante a entrevista, Zico deixou claro que sua disposição para assumir o comando de um clube como o Vasco dependeria das condições ideais, mas também revelou um forte apego emocional pelo time e pela torcida vascaína. Se surgir a oportunidade, não teria problema nenhum. O Vasco é um grande clube e tem uma torcida apaixonada, um clube que me trouxe grandes adversidades e rivalidades, mas também muito respeito. Treinar um time como esse seria um desafio e tanto, algo que me motivaria, afirmou. A relação de Zico com o Vasco sempre foi marcada pela rivalidade, principalmente durante os anos 80, quando o Flamengo dominava o futebol carioca e Zico era o grande astro da equipe. Porém, esse respeito mútuo nunca foi apagado e Zico tem mostrado que, com o tempo, a rivalidade se transforma em uma admiração pelas tradições do futebol carioca. Como um todo, com uma carreira vitoriosa, tanto no Brasil quanto no exterior, Zico se consolidou como uma referência para o futebol brasileiro e sua palavra carrega peso dentro do cenário esportivo. Além disso, a declaração do ex-jogador também chama atenção por seu contexto atual. O mercado de treinadores no Brasil tem visto grandes nomes tentando se reinventar no comando de equipes. Zico, que já teve passagens como técnico no futebol japonês e em algumas equipes do Brasil, tem a experiência necessária para liderar um time com a grandeza do Vasco. No entanto, o desafio de reerguer um time tão tradicional que vive um momento de reconstrução não é pequeno. Muitos acreditam que Zico, com seu conhecimento do futebol e sua paixão pelo esporte, poderia ser uma peça-chave para guiar o Vasco de volta ao topo. Apesar das dificuldades enfrentadas por Zico em suas passagens anteriores como técnico, o desejo de retornar aos gramados como treinador de um time de sua terra natal ressoa como uma vontade legítima de contribuir com o futebol do Rio. Se a diretoria do Vasco também enxergar esse potencial e aceitar o desafio, o retorno de Zico, ao clube poderia ser um momento de transformação para o time e sua torcida? O futuro do Vasco é incerto, mas o simples fato de Zico ter se mostrado disposto a assumir o comando é, no mínimo, uma luz de esperança para aqueles que ainda acreditam no poder do futebol carioca para se reinventar. Trazemos notícias atualizadas.
do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!